Paz do Senhor, queridas. Hoje eu quero trazer uma palavra, amém, a respeito de um texto que eu compartilhei um outro dia, onde fala: não carregue títulos, mas carregue a presença, amém. E é muito forte isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração, e eu já estou aqui para compartilhar um pouquinho dessa reflexão com vocês, amém? Lá no livro de João, no capítulo 15, do versículo 5 ao 7, a palavra de Deus fala assim: sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Pai, em nome de Jesus eu entrego, Deus, essa reflexão na tua presença, para que o teu Espírito Santo, Pai, nessa manhã, possa ministrar os corações e que essa palavra possa ir de encontro, Deus, com as nossas vidas. Que o Senhor venha nos confrontar, venha quebrar o orgulho, Deus, e nos reposicionar no lugar onde o Senhor nos chama, Pai, na simplicidade e na humildade do teu Espírito, Pai querido. Em nome de Jesus, Paizinho. Amém e amém, Deus querido. Amém, queridos. Bom, a palavra de Deus aqui nos mostra que nós somos os ramos dessa videira. Ou seja, se nós não estivermos nessa videira, nós não temos a capacidade de fazer absolutamente nada sobre essa terra. E a Bíblia nos fala também que é melhor o fim das coisas do que o começo. Quantas pessoas, queridos, começam bem na sua caminhada, começam bem no seu ministério, começam bem nas missões que o Senhor confiou sobre a vida dessas pessoas, porém elas terminam mal. Porém, muitas vezes, elas em meio aos títulos, em meio ao conhecimento de uma multidão, o orgulho acaba subindo ao coração dessas pessoas e elas acabam se perdendo em meio a uma fama, em meio, muitas vezes, a um povo idólatra. E, queridos, a palavra de Deus aqui nos deixa muito claro que sem Deus nós não podemos fazer nada, que esses ramos, quando eles não permanecem na presença, eles são jogados fora e são queimados. Por quê? Porque nós não somos os títulos que nós carregamos, queridos, mas nós somos a presença que tem que estar ligada dentro dos nossos corações. Quando nós botamos o pé nos lugares, as pessoas precisam sentir a presença de Jesus que nós carregamos. O que transforma as vidas, queridos, não é o título que nós carregamos. Não é se eu sou uma missionária, não é se eu sou alguém que canta muito bem, uma ministra de louvor, não é se eu sou uma boa teóloga, não é se eu sou uma pastora, não é se eu sou um bispo. Mas o que transforma as vidas é a presença que nós carregamos. Todas as vezes que o Espírito Santo de Deus ele entrega missões sobre as nossas vidas, nós precisamos nos lembrar que para que Deus derrame da autoridade da unção dele, nós precisamos entender que a nossa total dependência vem dele. Nós precisamos entender que os títulos que nós carregamos, eles não descrevem quem nós somos, mas sim aquilo que Deus olha para nós e nos enxerga. Muitas vezes você pergunta para as pessoas: quem é você? E a primeira coisa que as pessoas falam, sem se darem conta, sem perceber, é aquilo que elas fazem. Mas elas não se dão conta que elas não são aquilo que elas fazem, mas elas são aquela identidade que elas têm que carregar, que é a Cristo, que é aquilo que traz a presença dele sobre as nossas vidas. A presença de Cristo que você carrega é isso que vai transformar vidas, vai tocar vidas por onde você passar. Por isso, em nome de Jesus, através dessa reflexão, que você não venha se perder em meio aos títulos que você carrega. Que você não venha se perder em meio, talvez, a tanto estudo de teologia que você tem.
Que você não venha se perder pelo fato de Deus ter entregue tantos dons nas tuas mãos. Amém? Os dons que Deus entrega na tua mão, ele não é sobre você, ele é sobre Cristo. É sobre aquilo que Deus vai usar a tua vida, na vida de outras pessoas, para que você possa dar frutos. Mas para que você possa dar frutos, você precisa carregar a presença de Cristo, você precisa carregar as marcas de Jesus em você. Amém? O problema é que muitas pessoas, elas começam bem, mas no decorrer do caminho elas se perdem. Elas começam a se tornar conhecidas, elas começam a receber elogios. Só que elas não se dão conta que a palavra pregada naquele dia que foi elogiada, que aquilo que talvez ela escreve toca pessoas. Ela não se dá conta que tudo aquilo vem de Cristo. Muitas vezes ela não se dá conta que se ela não for um ramo que estiver nessa videira, ela não vai gerar frutos. É por isso que a glória, a honra e o poder é para o Senhor, não é para nós. Nós precisamos ter essa mentalidade, queridos. Quando nós temos essa mentalidade, nós passamos a não mais carregar títulos, mas nós passamos a carregar a autoridade, a unção que vem dos céus derramado sobre as nossas vidas. E a partir daí nós começamos bem e nós terminamos bem a carreira proposta pelo Senhor sobre as nossas vidas. Amém? E eu quero compartilhar com vocês, queridos, uma outra referência de quando você carrega a presença de Cristo, quando você deixa os teus títulos de lado e você se preocupa com a unção que é derramada do Senhor sobre a tua vida para transbordar sobre a vida de outras pessoas. Tá lá no livro de Mateus, no capítulo 5, do versículo 14 ao versículo 17. A palavra de Deus fala assim: vocês são luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem ao seu Pai. O Pai que está no céu. Ou seja, quando você é uma mulher de Deus, quando você é um homem de Deus, que você entende que você apenas é um ramo ligado a essa videira, que você entende, que você reconhece a tua pequenez e a tua dependência em Deus, que você reconhece que tudo aquilo que sai de você é porque o Espírito Santo deposita em você, mas não é uma capacidade tua se você não tivesse a Cristo, se você não tivesse com o teu espírito conectado com o Espírito do Senhor. A partir desse momento, o Senhor mesmo expõe você. O Senhor mesmo coloca você como uma luz sobre a vida de outras pessoas. O Senhor mesmo é quem começa a fazer através da tua vida e torna aquilo que você está fazendo vira público. Mas não é para que o teu nome seja glorificado, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. É para que o Senhor mostre e testifique através de você que Ele usa pessoas humildes para gerar transformação, mudança na vida de outras pessoas. Amém? O que toca as vidas muitas vezes não é só o que você fala bonito, mas é o testemunho vivo de Cristo quando essas pessoas olham para a tua vida e dizem assim: o que aconteceu com ela? O que aconteceu com ele? O que Deus está fazendo na vida dessa pessoa que tem transbordado sobre a vida de outras pessoas? Entende? E você se torna a luz do mundo. Você não precisa se autopromover. O Senhor mesmo trata de trazer ao conhecimento das pessoas aquilo que você tem feito de bom para o reino, aquilo que você tem pregado. Mas não é para que você seja admirada, não é para que você seja admirado, mas é para que o nome do Senhor seja conhecido e reconhecido sobre os quatro cantos dessa terra, onde você pisa a planta dos teus pés. Então que você possa conseguir entender a responsabilidade disso. Livro de Eclesiastes 7, capítulo 8. Terminar algo é melhor que começar. A paciência é melhor do que o orgulho.
Muitas pessoas começam com paciência, começam amando aquilo que elas estão fazendo e no decorrer do tempo elas se tornam tão conhecidas. Tantos elogios vêm que aquilo infla essas pessoas. Enche o ego e o orgulho começa a subir o coração. E o orgulho precede a queda, precede a ruína. Quando Jesus pisou o pé nessa terra, ele começou a operar milagres. No início ele nem queria que ninguém soubesse. Só que no decorrer do tempo começou a vir a público tudo aquilo que Jesus fazia. E mesmo assim, Jesus servia. Mesmo assim, Jesus lavou os pés dos discípulos, em sinal de servidão, em sinal de humildade, dizendo assim: eu estou aqui para servir vocês. Esse foi o maior exemplo do maior homem que pisou o pé sobre essa terra. E é esse exemplo que nós temos que seguir. Por quê? Porque ele carregava a presença de Deus. Porque ele sabia que ele precisava vir para essa terra para começar e para terminar uma missão, para cumprir uma missão. Ele nunca permitiu que nenhum dos elogios que ele recebia, nem ele nem os discípulos, com que aquilo viesse a trazer glória para eles. Mas os discípulos caminharam com Jesus e carregaram o coração de Jesus, carregaram a simplicidade de Jesus. Muitos foram moldados no decorrer do caminho, porque eram homens de carne e osso como eu e você. Mas foram homens que operaram grandes milagres, e no final desses milagres, tudo era para a glória do Senhor. Nós vemos um outro exemplo na palavra de Deus de um homem que tinha uma responsabilidade muito grande, que poderia ter feito tanta diferença sobre essa terra, e ele deixou com que a prepotência subisse ao coração dele e ele terminou mal. A morte dele e da família dele foi o resultado do orgulho dele, que foi Ramã. Nós vemos que Ramã, ele tinha um cargo de ministro na Pérsia. E nós vemos que a função desse homem, era uma função apenas abaixo do rei, que era o rei Assuero. E o que nós vemos? Que ele havia decretado lá, determinado, né, que todos deveriam se curvar diante a ele. Só que o que acontece? Mordecai, lá no livro de Esther, no capítulo 5, versículo 9, Mordecai se recusava a se dobrar diante de alguém como um ser humano. Ele só se dobrava diante a Deus. E diante disso, Ramã simplesmente, por conta desse motivo, começou a perseguir Mordecai e todo o povo naquele tempo, todos os judeus. E o que ele fez? Ele armou uma forca para poder matar Mordecai. Simplesmente pelo fato de que Mordecai não queria se dobrar diante a ele. Só que o que acontece? No decorrer do tempo, nós vamos ver que os planos de Ramã foram frustrados. E nós vemos Ramã morrendo na própria forca que ele construiu para Mordecai. Ou seja, o orgulho de um título que Ramã carregava condenou ele à morte. E nós precisamos tomar cuidado com isso, queridos. Quando nós idolatramos títulos, idolatramos aquilo que nós fazemos, quando nós nos achamos melhores do que as outras pessoas, isso pode nos condenar à morte. Tudo aquilo que nós plantamos, nós iremos colher, seja frutos bons ou seja frutos ruins, frutos amargos, frutos podres. E Ramã, que tinha um papel tão importante, ele poderia ter feito tantas coisas aqui naquele tempo, queridos, mas ele escolheu caminhar no caminho da prepotência, no caminho do orgulho. E tudo isso trouxe condenação para ele e para toda a sua família. Você, como alguém que carrega um título, que você possa entender que você traz uma condenação muitas vezes sobre a tua vida e a vida da tua família, quando a tua família apoia o orgulho que você tem carregado. Porque era o que acontecia aqui com esse homem que carregava um título. A família aplaudia aquilo de errado que ele fazia. E isso condenou toda uma família. No livro de Isaías, capítulo 2, versículo 11, a palavra de Deus diz assim: virá o dia em que os orgulhosos serão humilhados e os vaidosos serão rebaixados, e somente o Senhor receberá os mais altos louvores. Cuidado com aquilo que você se exalta. Você não precisa se preocupar em ser visto, em ser reconhecido, não precisa. Você só tem que se preocupar em agradar e cumprir e obedecer à vontade de Deus para a tua vida.
Se Deus te mandou fazer, faça. Mas não faça com a intenção no coração de ser visto, de ser reconhecido, de ser aplaudido, de ser elogiado. Faça porque você é alguém que ama Jesus, porque você é alguém que carrega a presença do Senhor. Faça porque você sabe aquilo que Deus confiou na tua mão. Faça por amor a vidas. Não faça por amor ao ministério, idolatrando ao ministério. Não faça por amor a um título que você carrega. Antes de você ter um título, antes de você ter um cargo, quando você nasceu, você foi registrado com um nome e um sobrenome. Você não foi registrado como um pastor fulano de tal, como uma missionária fulano de tal, como um bispo fulano de tal. Não. Você tinha um nome e um sobrenome. Não se preocupe se te chamam pelo nome ou pelo título que você carrega. Isso pouco importa. Jesus, ele é rei, ele é majestade santa, ele é tudo sobre essa terra. E a única coisa que ele quer ser chamado pelos seus filhos é de pai, Abba, pai, paizinho. Porque ele é o nosso pai. Jesus aqui sobre essa terra não se preocupou em ser chamado de rei e ele já veio como um rei. Ele só queria que as pessoas entendessem o sacrifício da cruz que ele fez por aquelas pessoas. Ele não se preocupava nem em afirmar aquilo que ele era. No momento que debochavam dele, no momento que ele poderia ter mostrado quem ele era, ele sofreu calado até o cumprimento do propósito dele sobre essa terra. E por que será que nós muitas vezes queremos agir de uma maneira diferente daquilo que Jesus fez? Não carregue título, queridos. Título não traz transformação. Título não traz autorização para você. O que traz autorização para você é ter um coração obediente, um coração que renuncia tudo aquilo que você tem por amor a Cristo. Isso é o que derrama a assinatura do céu sobre o teu ministério, sobre o teu chamado. Não ame cargos, não ame títulos, ame a Jesus. Ame em cumprir a vontade dele. Ame em carregar a unção, ame em carregar a autoridade que vem do céu. Ame ser dependente dele. Em nome de Jesus, ame vidas. Ame a salvação que você tem feito, tudo o que você pode e o que não pode para poder pregar da palavra de Deus, para que vidas sejam verdadeiramente conduzidas ao arrependimento. Não é o teu título que leva as pessoas ao arrependimento. Não é a igreja que você tem que leva as pessoas ao arrependimento. Não é o teu microfone na mão atrás de um púlpito. Não é a gritaria muitas vezes que é feita lá na frente por uma empolgação, uma emoção. Quando são coisas do Espírito, amém. Mas quando são coisas que é feito para poder forçar, para poder impressionar pessoas, não é isso que impressiona pessoas. Não é isso que muda pessoas. Pode até impressionar, mas não gera transformação, não gera arrependimento, não gera mudança nas vidas. Te preocupa com vidas que precisam ouvir da palavra verdadeira que Deus derramou sobre a tua vida, ainda que seja uma palavra simples. Deus não está preocupado com palavras bonitas, mirabolantes para poder convencer as pessoas. Porque quem convence não é a nossa palavra. Quem convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. A tua palavra lançada, ela tem que ser como flecha de encontro com os corações. Mas quando esses corações são encontrados pelo Senhor, quando essas pessoas recebem dessa palavra e você vem e recebe um elogio, louvado seja o Senhor, glórias a Deus, porque a palavra vem dele, essa deve ser a tua resposta. Porque é ele que ministra os corações. Eu sou apenas alguém que falo do amor de Jesus, porque um dia ele também me encontrou, porque um dia também eu estava perdido, e ele depositou o amor dele sobre a minha vida, me resgatou e me chamou como um pregador da sua palavra. Isso é carregar a presença de Deus. É buscar o Pai no secreto. É ter intimidade com ele. Não é só quando você vai pregar. Não é só quando você vai ministrar uma vida. Quantas pessoas que só abrem a palavra de Deus, que só jejuam, que só oram no dia que vão pregar. Queridos, a vida de oração tem que ser uma vida diária. A vida de busca tem que ser diária. A vida de leitura da palavra tem que ser diária. O jejum tem que ser uma prática de amor que você faz para se aproximar cada vez mais de Deus e mostrar o quanto você é pequeno e dependente dele. Em nome de Jesus. Não faça as coisas para o reino na base de troca.
por aquilo que você quer que Deus te use no momento que você vai pregar, não. Que você seja uma vida usada por Deus em todo tempo, a qualquer hora, em qualquer lugar que você está, com o microfone na mão ou sem, com um título ou não. Mas a responsabilidade de pregar a palavra de Deus é de todos nós que conhecemos ao Senhor. Amém? E eu quero compartilhar com vocês, queridos, o texto que o Espírito Santo me deu outro dia, que formou essa reflexão aqui para nós. Nós não somos o que nós fazemos, nós não somos os nossos títulos. Nós somos quem o Pai nos diz que nós somos. Nós somos filhas, nós somos filhos que carregam e devem carregar a presença do Pai. Não se preocupe em ser visto, em ser reconhecida. Não se preocupe em ser chamado pelo seu título. Não se preocupe em afirmar o que você faz. Porque quando você faz aquilo que Deus te manda fazer, Deus mesmo coloca você como uma luz, como um farol sobre um lugar que reflete o brilho de Jesus. Então você não precisa dizer aquilo que você faz. As pessoas vão olhar para você e vão ver que você carrega a diferença sobre essa terra. Amém? Não se preocupe em ter alguém para copiar, seja autêntica. Não se preocupe em olhar pela vida do outro, em olhar pela vida da outra e pensar assim, eu queria ser tão usado quanto ela é, eu queria escrever como ela escreve, eu queria pregar como ela prega, eu me inspiro nessa pessoa. E quando você se pega copiando aquela pessoa, não. Seja imitador de Cristo, não de pessoas. Você pode sim ter pessoas que inspiram você, que te impulsionam a ser diferente, a buscar mais a presença. Mas não copie, seja autêntico, seja autêntica. Receba a palavra diretamente vinda do céu sobre a tua vida para você partilhar em nome de Jesus. Amém? Ela é verdadeira, ela é simples, ela é humilde. Isso é carregar a presença de Jesus, isso é ser parecido com o Pai. Ela é mansa e misericordiosa de coração, como o Pai é. Isso é carregar a presença, é deixar de lado o título. Ela se preocupa em testemunhar do próprio Deus vivo. Ela não testemunha dela. Mas ela testemunha daquilo que Deus fez sobre a vida dela para resgatar outras pessoas, encorajar outras vidas. Ela carrega a doce presença do Pai. Ela se preocupa em ser parecida com Jesus, se espelha nele sobre essa terra. Ela só faz o que é autorizado e direcionado pelo Pai. Ela não faz nada fora daquilo que ela tem vontade ou ela quer por conta própria, não. Ela pode até querer fazer, mas se Deus falar para ela não faça, ela vai renunciar à vontade dela para cumprir a vontade do Pai. Isso é carregar a presença. Ela não caminha na emoção, não caminha na direção da multidão, ela não caminha na expectativa de pessoas, mas ela caminha sobre a palavra de Deus sobre a vida dela, ainda que ela tenha que desagradar a multidão, ainda que ela tenha que decepcionar a expectativa das pessoas, mas ela cumpre a vontade do Pai sobre a vida dela. Ela não vende o propósito dela, ela não vende essa presença por proposta, ela não entrega essa presença de Jesus como Judas entregou Jesus. Amém? Ela não vende o propósito por uma proposta. Pelos melhores lugares, pelos primeiros lugares nos banquetes, nas primeiras fileiras, nas plataformas, nos púlpitos das congregações. Ela só diz sim para aquilo que Deus manda ela falar, nas lives com grandes pessoas para se autopromover. Não. Ela é alguém que ela diz assim, Deus, eu recebi o convite da maior pessoa que eu queria receber. Mas eu posso, eu devo. O Senhor me autoriza, a tua unção está comigo, o Senhor vai comigo. Se o Senhor não vai, então eu também não vou. Só vá aonde Jesus vai. Porque se você for em lugares sem a presença dele, sem ele ir com você, você é um ramo caído. Você não está ligado à videira. E sem a videira, nada você pode fazer. Ela carrega a presença de Jesus que alimenta os que têm fome e sede do reino.
Ela não se importa quantos títulos que ela carrega, mas se ela não tiver a unção derramada do céu, se ela não tiver autoridade dada por Deus, então ela vê que isso não é suficiente, que isso só é título. Você pode até ter poder por ser alguém visto e reconhecido através de um cargo pelos homens. Existem cargos que homens estabelecem você, mas aquilo que o homem estabelece sem a vontade de Deus, Deus vem e ele arranca. Você só permanece onde Deus estabelece você. Onde Deus estabelece. Poder não é a mesma coisa que unção e autoridade. Você pode ter poder por um cargo ou um título que você carrega por alguém que é um amigo, um conhecido, ou alguém que quis segurar você na igreja e te deu um cargo. Mas isso foi colocado, a gente fala lá na minha terra, por camaradagem. Ou para poder segurar as pessoas. Isso pode te dar poder de ser visto e reconhecido, mas não te dá unção e autoridade para curar vidas, para transformar vidas, para ser usado verdadeiramente pelo Pai. Que você possa entender a seriedade disso em nome de Jesus. Poder não quer dizer unção e nem autorização, menos ainda autoridade que só Deus pode te dar. Homem não pode te dar autoridade. Ele pode te entregar poder, mas ele não pode te entregar autoridade. E poder só de um título que você carrega. Não é nem um poder de curar, um poder de transformar, um poder de tocar vidas, não. É um poder superficial, não é um poder profundo daquele que Jesus entrega na tua mão. Não para você dizer, olha para mim que eu tenho poder, não. É para dizer, olha para Cristo. Olha para Jesus. Sabe aquela vez que eu toquei você e você foi curado? Olha para Ele, porque Ele derramou da cura sobre a tua vida. Eu só fui alguém que impus as mãos e exerci a minha fé. Mas eu não tenho a capacidade de curar se eu sou um ramo quebrado, se eu sou um ramo que eu não estou ligado à videira. Amém? Troque os rótulos por presença, busque a verdadeira presença do Pai. Troque rótulos, deixe os rótulos de lado. Busque a presença, esteja com a presença de Deus. Não inverta esses valores. Transborde vida àqueles que o Pai enviar a você. Transborde vida, não transborde orgulho, não transborde título, não transborde igreja que você tem, organizações que você tem, empresa que você tem, não. Transborde vida sobre a vida dessas pessoas. Graça, misericórdia, palavras de vida sobre a vida dessas pessoas. Amém? Não transborde título para encher o teu ego e fazer com que te respeitem e te obedeçam. O exemplo vai gerar nas pessoas que querem seguir aquilo que você está fazendo através daquilo que Deus está depositando na tua vida. E lá você vai dizer de novo, olha para Jesus, não olha para mim. Se eu faço o correto, é porque eu carrego a presença, porque Jesus está comigo. Você não precisa impor a autoridade. Você não precisa impor a tua liderança. Você não precisa se preocupar em perder pessoas. Amém? O reino é um só. O que importa é que as pessoas sigam a Jesus. O que importa é que as pessoas busquem pela salvação, pelo arrependimento. É isso que importa. Amém? Não é o que você diz, mas sim o que você faz. Esse é o exemplo que faz com que as pessoas enxerguem você um homem e uma mulher de Deus. Não adianta você pregar bonito e não viver o bonito que você está pregando. Amém? Que a tua vida seja um testemunho vivo. Que onde você passa, as pessoas não precisam muitas vezes nem ouvir aquilo que você prega, mas de olhar para a tua vida. Você já é a própria pregação do Evangelho. Amém? Não é a tua teologia, não é o teu grito, não é o quanto você conhece, mas sim a tua prática de vida. A tua busca no secreto é o que te autoriza lá fora. É a verdade, a humildade, a simplicidade, o amor por vidas e não pelas vidas, pelo que as vidas podem dar a você. Não é ter vidas na tua congregação, aonde você conta com o número de membros que senta nas cadeiras. Mas é ainda que você tenha meia dúzia de pessoas com o coração queimando para Jesus, você já vai estar feliz com aquilo e fazendo o teu melhor. A teologia, as palavras bonitas sem prática não adianta nada. O conhecer sem pôr em prática não adianta nada. Você só tem lido a Bíblia como um mero livro de cabeceira. Mas se você não colocar aquilo em prática, não adianta o tanto conhecer. Adianta o tanto praticar. Leia, conheça e pratique, em nome de Jesus. Para que as pessoas possam ver na tua vida a presença de Jesus. Amém?
Busque cumprir a vontade do Pai e não a sua. É renúncia. Títulos não te definem, mas o que te define é quem você verdadeiramente é. Busque nele ser essa pessoa verdadeira. Amém? Porque é somente a presença que nos faz renunciar tudo por amor a Ele. É a presença que nos mostra, filho, vale a pena renunciar a tua vontade para cumprir a minha. Se você não carregar a presença, você nunca vai entender o que é renunciar. Amém? E nos faz verdadeiramente caminhar sobre essa terra com uma vida de propósito. Amém? A vida de propósito, ela é assim. Ela é alguém que sabe que nada vale títulos se ela não tiver a presença do Deus vivo. Em nome de Jesus. Amém? Que você possa ser tocado por essa palavra, que você possa ser confrontado. Se até aqui você estava perdido em meio aos teus títulos, perdido em meio ao teu ministério e o teu chamado. Não põe o teu ministério, não põe o teu título na frente de Deus. Porque tudo aquilo que nos tira o foco de Jesus, nós perdemos. A única coisa que Deus não quer que nós venhamos a perder é o nosso foco nele, é os nossos olhos fixos nele, na cruz, na salvação, em nome de Jesus. Amém? Que você possa, através dessa palavra, se você se identificou com isso, o Espírito Santo nessa manhã quer convidar você ao arrependimento e que você possa voltar ao caminho da vida de propósito, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e até a nossa próxima reflexão. Fiquem na paz.